E aí, todo mundo tá pronto para ver Baker Mayfield ser MVP? É isso? Vocês sabiam, né? Que o mundo é do Baker Mayfield, a gente só vive nele. E o que falar do Kansas City Chiefs? Voltou, né, amigo? Voltou, aí já podem começar a reclamar, podem vir falar de arbitragem, pode fazer o que for, porque os caras estão de volta. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligada no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira, já perceberam? Cenário tradicional aqui, estou matando o trabalho para falar da rodada do domingo, então quero contar com a sua colaboração, com o seu like, com o seu hype, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, ou seja, um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem bate-papo, hoje vai rolar bate-papo com quem faz parte do Amigo Ligado Plus, vai rolar live também hoje, tá? Hoje a live é aberta ali, você já sabe como é que funciona aqui, segunda-feira, para eu conseguir falar com um pouquinho mais de calma com vocês, mas não vamos perder tempo. Roda a vinheta. Vamos lá então, vamos tentar passar por todas as partidas que tivemos no domingo. Algumas vão ter um pouquinho mais de espaço, outras um pouco menos, é assim que funciona, mas perceberam, né? Estou no trabalho, peço que você dê uma moral lá pro Gol, o gol.com.br. Trabalhei no domingo, inclusive, e, tem o canal no YouTube aqui embaixo na descrição, dá aquela moral para o Gol. Vamos lá, dividir a tela aqui, colocar meio a meio pra gente falar das partidas de ontem. Eu quero começar falando justamente de alguém que eu estou completamente apaixonado. Baker Mayfield, uma vitória que eu imaginava que viria, né? Apostava numa vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o San Francisco 49ers, o Sus Francisco Lesioniners, como já disseram, porque teve mais um problema, agora foi o Fred Warner que tá fora da temporada, então, é complicado você imaginar que esse time do San Francisco vai para algum lugar, né? O time que tá 4-2, ok, mas é tanta lesão, sem o Bosa, sem agora o Fred Warner, as jardas por tentativa depois da saída do Warner foi uma coisa absurda. Então é triste pelo lado do San Francisco 49ers, um time que conseguiu encontrar passes em profundidade. Você viu, o Mac Jones terminou com 347 jardas passadas, o Kendrick Bourne com 142 jardas recebidas em 5 recepções, né? Então ele tinha essa profundidade, porém ele foi interceptado 2 vezes, então aquele momento ali decisivo, apareceu a defesa dos Buccaneers, aqui um bom trabalho também do Todd Bowles, né? Conseguindo disfarçar muito bem as formações defensivas para trabalhar a vida do Mac Jones. É difícil falar dos 49ers, mas eu quero falar do Baker Mayfield, porque o cara tá jogando no nível de MVP, né? Claro, tem muita temporada pela frente ainda, semana 6, tá 5-1, mas o nível que ele tá jogando é um nível muito legal, a intensidade que ele tem no jogo, a capacidade de achar jogadas, coloquei lá no Instagram, o cara fugindo aqui, o cara pendurado nele, ele vai lá e consegue fazer o passe, o outro pessoal vem, ele luta, ele tem... Você imagina só que desgraça seria se um time, uma vez, sei lá, optasse por um outro quarterback? Alguém com problemas aí, extracampo, alguém que tem muitas lesões, que estava um ano parado, ao invés do Baker... Cara, nossa, eu odiaria que se isso acontecesse. Eu odiaria mesmo, tá? Porque o Baker tá jogando o fino da bola muito bem. Terminou 17 de 23, 256 jardas, 2 passos para touchdown. Correu bem também, né? 3 carregadas, 14 jardas, saindo de sec, saindo de pancada ali. Muito bem. Notícia ruim. Egbuka saiu com uma lesão, né? Teve um problema muscular, um hamstring. Pode ser um problemaço, né? Porque é um alvo... Bem que teve 2 drops ontem, que foi até consecutivo ali, foi até estranho, né? Mas é um alvo de confiança ali pro Baker, uma peça muito boa, com toda certeza. Mas ele já tá lá sem o Mike Evans e tá se virando. Aí o cara foi lá e conseguiu o Cameron Johnson ontem com 4 recepções, 64 jardas, um touchdown. O Sterling Shepard também com boas recepções. O Tez Johnson, que achou que o grito de MVP era pra ele ali, teve uma recepção pra touchdown. O passe de 45 jardas, incrível, fantástico ali, assim, né? E essa recepção foi boa, ele saiu falando que achou que era pra ele o MVP, falou, não é você não. Desencana que não é você, tá? Então,
Que jogo, o Tampa Bay Buccaneers fez seu papel esperado. Vamos ficar de olho só nessa lesão do Egbuka, mas é um time pra gente ficar prestando atenção, porque a intensidade do Baker, né? Eu vou ficar aqui chovendo no molhado, vou ficar elogiando de novo o Baker, e aí vai ficar chato, mas eu sou Bakerzete. Bakerzete, acho que é um bom nome também, Bakerzete. Vamos lá pro Sunday Night. Tivemos a volta do Malvadão, né? Aqui, cara, é um old school, né? Um vintage Kansas City Chiefs atuando com muita qualidade, com um poderio ofensivo muito interessante. Vai voltar o Rice, né? Estava suspenso por 6 jogos, então ele já está apto a voltar, e o time ficou com 3-3. Então, aquela sensação fatalista do Kansas City Chiefs, esquece, o ataque tá funcionando já, só com a volta do Worth já deu uma boa misturada aqui, e aí você tem o Patrick Mahomes correndo para um touchdown, passando para 3, grande atuação, 22 de 30, 257 jardas, Travis Kelce passando de 70 jardas, teve alguns bons momentos do Travis Kelce lutando, né, parecendo um pouquinho daquele cara das antigas, ainda não tá bem longe de ser aquilo, mas a sensação é de um Kansas City Chiefs mais próximo do que a gente está imaginando, né? Aquele time que tem os dois lados da bola indo muito bem, a defesa fazendo sua parte, o ataque indo muito bem também. Ainda tem seu problema no jogo terrestre, né? Os números não são espetaculares para um Isaiah Pacheco, um Kareem Hunt, esses caras precisam entregar um pouco mais ainda precisa ter essa melhora, mas é um time que já tem um ataque mais dentro daquilo que a gente está acostumado com o Kansas City Chiefs dos últimos anos, né? Então é um time que não tinha preocupação nenhuma, todo mundo sabia que não era, não, porque agora tá 2-3 e acabou a dinastia. Não era, né? Semana que vem vai estar 4-3 porque vai enfrentar os Raiders, então já é vitória para a equipe do Kansas City Chiefs. Sobre o Detroit Lions, tem problema aqui, né? Cara, você sente ainda aquela falta de criatividade um pouquinho do ataque, né? Não é o ataque do Ben Johnson. Você tem problema defensivo também, a defesa tem algumas falhas, ele tem altos e baixos também que acho que pedem um pouquinho mais de atenção, mas é um time forte. Perder fora de casa pro Kansas City Chiefs não é nenhuma desgraça, não é nenhum problemaço, né? É que é uma defesa que tem cedido muitos pontos, pelo menos 24 pontos em 3 dos 6 jogos que fez até aqui. Então você precisa ter um pouquinho, né, mais de qualidade ali, né? Mais de estabilidade. Então, vamos ver, tá? Então, eu gosto do Goff, acho um bom jogador, acho que é um time que não tem que se preocupar. É uma derrota completamente dentro do previsível. Jogar fora de casa contra o Kansas City Chiefs no prime time. A gente vai para o jogo de Londres. Eu quero passar aqui no jogo de Londres, mas o jogo foi horrível. O jogo foi punição ao povo londrino, tá? Não foi legal de ver, não foi nada bom de ver. Deu vitória do Denver Broncos, porque em dado momento eu achei que o Denver Broncos ia conseguir tirar a invencibilidade dos Eagles numa semana e entregar a paçoca contra o New York Jets, que não venceu nenhuma partida até aqui. Um jogo que era deplorável. É um ataque que tem que prestar atenção, né? Quando eu critico o ataque do Denver Broncos, e eu tenho criticado desde o ano passado, é por isso. Venceu ontem porque os Jets são uma tragédia e a defesa do Denver Broncos é muito boa, mas o ataque deixou a desejar, por mais que tenha tido números até ok. Só que aí, olha aqui, isso aqui que é o grande fato, né? Quando você tem um adversário que tem menos 10 jardas aéreas, você vai falar o quê? Tá? Por que menos 10, né? Porque o Justin Fields, que completou 9 passes, tá? Olha esse número, 9 passes, teve 45 jardas, ele teve 9 sacks. E nesses sacks ele perdeu 55 jardas. Então o ataque aéreo, no geral, perdeu 10 jardas. Então você, todo mundo aqui teve mais jardas, teve um desempenho melhor em jardas aéreas do que a equipe dos Jets, do que o Justin Fields. O cara ele igualou o número de sacks sofridos com o número de passes completados. É horrível, é deprimente, é deplorável, é um time muito fraco de ver, muito ruim, é um time que erra demais, que faz muita besteira. Nossa,
que tragédia que é esse Jets. Que tragédia geral, sabe? É um time... dá asco, né? Então a vitória do Denver Broncos, ok, né? Precisava vencer, o importante era vencer e venceu, mas presta atenção só porque não vai ser toda hora. Por isso que acaba perdendo alguns jogos, né? Porque esse ataque precisa ter um pouco mais de criatividade, precisa render um pouco mais, precisa funcionar o jogo terrestre com mais capacidade, precisa ter o Bo Nix um pouquinho mais ligado o jogo inteiro. Ele tem ótimos momentos, mas ele tem alguns momentos que parece que ele tá meio lento demais para fazer as coisas. Então é só atenção, importante num jogo fora de casa, principalmente. Vence e depois pensa na próxima. Falar em vencer é importante, né? Vencer é importante. Aqui a gente teve quase o jogo da vingança do Jacob Brissett, né? O Brissett teve uma aula aqui, um dia muito bom, 27 de 44, 320 jardas passadas, 2 passos para touchdown, uma interceptação. Muito boa atuação do Jacob Brissett, quando o Arizona Cardinals quase conseguiu bater a equipe do Indianapolis Colts. Seria uma grande surpresa, né? Por você não contar com Kyle Murray, por você ter perdido o Marvin Harrison Jr. com uma concussão começo da partida ainda. Aqui, ó, ele só tinha 2 recepções para 32 jardas apenas, mas foi encontrando seu espaço, né? A gente ia fazer algumas críticas ao Jacob Brissett, ao Brissett não, né? Ao Murray. Mas aí eu tenho medo de ficar parecendo... Eu preciso assistir mais desse jogo. Assistir muito de relance, tá? Mas eu quero assistir mais porque me passa a impressão que o Brissett tem aquilo que eu tenho falado que tá faltando pro Murray. Aquela vontadezinha, sabe? Aquela coisinha a mais. Talvez ter sofrido, ter um motivo para se vingar, faça o cara se esforçar um pouco mais, coisa que eu não tenho visto no Murray. E o Brissett entregou isso aqui ontem, né? O Demercado entrou para correr, tá? Só que é um detalhe, não perdeu o vestiário, né? Talvez tenha sido uma das melhores atuações do Arizona Cardinals na temporada. Então, sabe aquela novela toda? Bateu no Demercado, não sei o que lá, perdeu o vestiário, acabou. Não, tá? Sensação é que não, mas aí ninguém vai lembrar. Daniel Jones, teve aqui interceptação também, mas foi mais um... É Indiana Jones, né? Mas é que assim, no papo de MVP eu não tenho como ir para outra linha que não falar do Baker Mayfield, que é melhor que o Daniel Jones. Mas é bom, né? É bom ver um time jogar com vontade, tem alguns problemas defensivos, a gente tem que prestar atenção, né? Principalmente na reta final do jogo, a defesa deu umas bobeadas ali, mas... ok, né? Acho que foi um jogo que, no geral, o importante também era sair com a vitória. Semana que vem tem um jogo contra os Chargers, né? E aí precisa prestar atenção bastante. Chargers tem seus problemas também, daqui a pouco a gente vai falar dos Chargers, mas é um time forte. Acho que vai dar um bom jogo na semana que vem. Talvez pros Cardinals também, né? Talvez contra os Packers. Deixa o Brissett jogar. Eu já cansei do Murray. Esse jogo aqui venceu quem não assistiu. Tava só ruim, né? Eu não gostei de nada. Teve alguns bons momentos do Aaron Rodgers, alguns bons passes, mas no geral o jogo foi indo muito arrastado e muito ruim de ver. Esse time do Cleveland Browns é muito fraco. O Dylan Gabriel, ele tem feito alguns passes tão na fogueira que vai matar alguém, sabe? A sensação é essa, que tipo, alguém vai sair, né? Cara, 52 passes. 52 passes, não dá. É muito passe. Então, é só ruim. O Cleveland Browns é um time... Pensou se eles tivessem um cara que nem o Baker, né? Podia ser, né? Tendo um Jerry Jeudy ali, tendo um Njoku. Dava pra fazer alguma coisa. A defesa, o jeito que a defesa incrível. Bom, tá aí. O Pittsburgh Steelers 4-1, então, liderando a divisão. Aqui, esse jogo aqui, meu amigo. Que prato cheio para, sei lá, alguém que gosta de pegar no pé do Dallas Cowboys, né? Porque Jerry Jones, meus parabéns. Jerry Jones falou
que ao se livrar ali, ao deixar embora o Michael Parsons, né? Michael Parsons, ele ia focar um pouquinho mais no jogo terrestre, defender o jogo terrestre, que era importante fazer isso, defender o jogo terrestre. E aí ele tirou sarro, inclusive, de um cara chamado Rico Dowdle, né? Que foi running back, conseguiu uma temporada com mais de 1.000 jardas no ano passado, e deixa embora, porque é assim que, né, Dallas faz assim, Dallas produz astro ali, não tem que se preocupar. Então, ó, funcionou muito bem, o jogo terrestre ontem do Carolina Panthers, um time limitadíssimo, um time que é problemático na liga, teve 216 jardas, com 183 do Rico Dowdle, tá? O Dowdle também recebeu 56 jardas, então ele teve 239 jardas de scrimmage. Ele bateu o recorde na NFL, tá? Ele falou que era o jogo da vingança, ele falou que o pessoal do Dallas Cowboys tinha que se preparar, porque era o jogo para ele. E antes do jogo, teve uma entrevista do Jerry Jones, eu vi na Sports Illustrated, o Jerry Jones falando que o garoto falou isso. Nossa, o pessoal do meu time foi até difícil tirar do vestiário, o pessoal tava tudo tremendo lá. Cara, assim, provocação, eu tenho muito problema em fazer provocação pré-jogo, porque eu acho que você tem que ter muita certeza de que você vai conseguir entregar aquilo, que senão fica feio pra você. Mas é maravilhoso quando você faz a provocação pré-jogo e o adversário compra essa história. O adversário compra essa papo de que... E ele dobra, né? Então você truca e ele pede 6. Você podia estar blefando, cara. É lindo, você não tem mais nada a perder. E o Rio Dowdle ontem arrebentou. Partidaça do cara. O Bryce Young teve 3 passos para touchdown. Eu lamento demais pelo Dak Prescott, porque o Dak Prescott tá jogando num bom nível. Cara, é lamentável isso aqui, porque aí fica grudado, impregnado nele a fama de derrotado, né? Mas aí ele teve 261 jardas passadas, 3 passos para touchdown. Jordy Pickens teve momentos espetaculares, 9 recepções, 168 jardas, 1 recepção para touchdown. Então o ataque funciona muito bem, estando sem um cara como o CeeDee Lamb. Então você está conseguindo fazer conexão com o Ferguson, funcionando mais uma vez, mais um passo para touchdown para o Ferguson. O Dak Prescott jogando muito bem, mas aí você tem uma defesa muito lixo. Parabéns pro Eberflus. Muito lixo mesmo. E aí, 200... Talvez Micah Parsons fosse uma boa, talvez, sei lá, conversar. Eu não acredito que o Carolina Panthers esteja pagando tanto para um Rico Dowdle, né? Tá aí, tomou essa na cabeça. E fica quieto, o Jerry Jones. Acho que a melhor coisa que você tem pra fazer é ficar quieto, tá? Cara, que absurdo esse jogo. Vai ser bastante papo aí pra essa semana. Vitória do Seattle Seahawks, também como eu previa, contra a equipe do Jacksonville Jaguars. Um jogo que foi bastante amarrado ali, um jogo bastante equilibrado, né? Cara, Seattle jogando fora de casa 3-0, né? 3-0 jogando fora de casa. Tá indo bem. Talvez essa seja a pressão do Lumen Field, né? Eu ia falar CenturyLink Field. Muito bom. O Smith-Njigba, como essa conexão funciona com o Sam Darnold. Espetacular também. Passa, recebe 13 targets, 13 bolas lançadas na sua direção, 8 recepções, 162 jardas, um touchdown recebido, 16 de 27 pro Sam Darnold, 295 jardas, 2 passos para touchdown. Que time bom, time gostoso de ver jogar, assim como é também a equipe do Jacksonville Jaguars, mas precisa conseguir pressionar um pouco mais, né? Precisa conseguir finalizar algumas coisas. É uma defesa que tem pressionado pouco e, aliás, ela tem pressionado bastante, né? O número de pressões dela ela é grande, acho que é a quinta em pressões na NFL, mas ela tá lá atrás quando é pra sacar. Ela tem 7 sacks, acho que são 69 pressões, uma coisa do gênero, tá? Mas é incrível como o Jacksonville Jaguars precisa, a defesa precisa finalizar as suas campanhas, né? A defesa precisa conseguir chegar lá, tem material para isso, tem potencial e acabou pagando por isso também, né? Porque permitiu bastante pro Sam Darnold. O Sam Darnold precisa ser mais
pressionado. Trevor Lawrence, 27 de 42, 258 jardas com 2 passes para touchdown. É um time que tem seus altos e baixos ainda, tem alguns momentos interessantes, mas tem algumas coisas que deixam a desejar. Sendo bastante pressionado também. 7 sacks, diferença, né? 7 sacks. Isso aqui pesa na reta final ali. Então ele foi um cara que foi muito pressionado. Foi pressionado em 25 dos 47 dropbacks. Complicada a vida do Trevor Lawrence no jogo. Defesa fez o seu papel. Coisa que a defesa do Jacksonville Jaguars, que é uma boa defesa, 20 pontos não é um absurdo você ceder, mas faz a diferença quando você consegue finalizar, né? Quando não só levar a pressão, mas finalizar. Por isso mesmo que caras como o Brian Thomas teve 90 jardas, o Smith-Njigba 160 e poucas, porque você consegue chegar mais e evitar passes, né? Então, grande vitória do Seattle Seahawks fora de casa. O segredo é jogar fora de casa, tá? Então, quando for para os playoffs, nem pensa em ficar em primeiro lugar na divisão. É melhor ser wild card, é melhor jogar fora. E, pô, maravilha, né? Aí vai deitar a equipe do Seattle Seahawks. Bom trabalho lá em Seattle. Ai, meu Deus, Baltimore Ravens. Que tragédia, cara. Eu lamento muito, tenho muitos amigos torcedores dos Ravens. É ruim demais ver esse time jogar. É ruim demais contra um time dos Rams que teve seus problemas ontem, inclusive no jogo terrestre, perdeu o Blake Corum. Não tá uma maravilha, não é um show, não é um espetáculo. A defesa do Baltimore Ravens foi melhor, né? Teve ontem a volta do Humphrey, voltou, ajuda ali, já é um ativo a mais, mas é um time que tem um ataque que, nossa senhora, né? O Cooper Rush... 11 de 19, 72 jardas, sabe? Nível Fields, né, de jogo, uma coisa lamentável. É um time muito ruim de ver, é desastroso. Agora vai para a bye week com 5 e a expectativa até do Harbaugh é que semana que vem volte aqui, né? Volte o Lamar, não semana que vem, na outra semana o Lamar Jackson volte e aí as coisas tendem a ser melhores para a equipe do Baltimore Ravens. Pro Los Angeles Rams, que tá saindo, né? Vai viajar, vai jogar em Londres. Perdeu o Puka Nacua ontem com uma lesão. Ele até volta, mas depois ele não consegue. Foi uma lesão no tornozelo. Voltou, não deu certo, acabou saindo. Notícia ruim. Devonta Adams conseguindo fazer um papel, mas é diferente. O Puka Nacua é um outro material. É um outro material, ainda mais com a conexão que ele tem com o Matthew Stafford. Mas bom, lesão acontece na NFL, né? O pessoal ontem me perguntou, inclusive a Flávia perguntou se a gente podia falar que essa era a temporada que você tinha mais lesões, né? E eu acho que não, porque todo ano a gente tem a mesma sensação, que é a temporada com mais lesões. Precisa bater os números, mas eu acho que é na mesma medida, né? Sempre perdemos muitos craques conforme a temporada vai avançando. Vamos seguir aqui. Esse jogo aqui eu falei que ia ganhar quem não assistisse. Foi horrível. Nossa, o Ken Moore tem um lance, cara, que ele vai passar. Parece que você vem com o cachorro que você fingir que você... E a bola ficou aqui atrás. Ele fez isso. Só que aí é fumble, né? Muito ruim, muito ruim. Nossa senhora. Geral, tá? Geno Smith também não foi nada a ver. É um jogo que a melhor coisa foi não assistir. Esquece, tá? Aconteceu aí porque tinha que acontecer. Vamos para esse. Duas histórias sobre o Cincinnati Bengals. Primeiro tempo, fraquíssimo. Segundo tempo, um ataque que deu alguns sinais. Pode ser um bom sinal para a equipe de Cincinnati, porque o Joe Flacco acabou de chegar, então precisava daquela conexãozinha. No momento que tinha uma ligação melhor, funcionou mais. Pode ser visto dessa forma. Aquela coisa de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Jamar Chase teve 10 recepções, 94 jardas, touchdown. Conseguiu fazer alguma coisa. Porém, no total, ainda assim é mais uma derrota e eu não consigo criar expectativa nenhuma. Eu não acho que o Flacco vai levar esse time para a terra prometida, que vai deixar o time em condições de brigar para ter uma vaga nos playoffs se o Burrow voltar, né? Não consigo ver dessa forma.
Sobre o jogo do Green Bay Packers, jogo terrestre funciona melhor, né? O Josh Jacobs conseguindo suas 93 jardas e 2 touchdowns, era uma coisa que eles queriam, mas precisavam ajustar esse jogo terrestre. Tem que levar em consideração o que está acontecendo, que a defesa do Cincinnati Bengals não é nenhuma maravilha também, tem os seus grandes problemas, então tudo isso tem que ser ponderado, mas ver o Jacobs correndo melhor com a bola dá uma esperançazinha para o torcedor, né? 153 jardas terrestres, muito bom, com mais 250 jardas passadas, então a produtividade ofensiva foi boa contra um time que é fraco, um time que é ruim. Então o resultado esperado aqui é a vitória do Green Bay Packers, precisava vencer. O torcedor tá lamentando cada vez mais esse número 1zinho aqui, esse empatezinho com o Dallas Cowboys, porque a gente vê o que o Dallas Cowboys tem sofrido contra outros times, não tem aquela confiança que os Packers sejam um time para brigar por Super Bowl, né? Eu não consigo ver um time como os Packers, porque ainda me parece um time com um queijo suíço, com alguns buracos, né? Talvez seja a inspiração do queijo, mas quando chegar nos playoffs também é outra história. Pelo menos vai ser um time competitivo que vai vencer alguns dos seus jogos. E para fechar aqui, passar pela tragédia que se chama Miami Dolphins, que eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo, porque não foi uma maravilha, a equipe do Los Angeles Chargers segue tendo problemas, a linha ofensiva tem seus problemas ainda, só que aí tá um detalhe, né? Todo mundo consegue chegar no Herbert com muita facilidade, menos o Miami Dolphins, que mostra que esse pass rush é uma tragédia completa. Teve um sack e ainda perdeu uma jarda. Foi aquele sack que o cara ainda vai correndo e vai chegando na linha de scrimmage e é derrubado, tá? Mas não consegue a mais. Perdia de lavada. Tinha uma grande vantagem a equipe dos Chargers, né? 14 pontos. Marcam 14 pontos, tá 26-13 aqui, e a equipe dos Dolphins consegue 14 pontos consecutivos, empatando o jogo. Aliás, virando, porque fizeram o extra point. Mas, a sequência aqui, cara, o kickoff já permite um retorno muito bom, um retorno de 40 jardas, e aí teve o passe para o McConkey de 42 jardas, um passe em que pressionam o Herbert, botam a mão na cintura dele, abraçam ele e não conseguem derrubar, não conseguem finalizar. Ele sai disso, vai, não cruza a linha, olha o McConkey recebe o passe, dá uma finta, tinha até quase condições de brigar e ir até a endzone e anotar o touchdown, mas tipo assim, não tinha porquê, faltando 20 e poucos segundos, tinha tempo para pedir, é melhor sair do campo e resolver do que se arriscar a sofrer um fumble, por exemplo. Então, jogou seguro ali o McConkey, poderia ter feito mais, é um belo jogador, uma conexão interessante. Tem seus problemas a equipe dos Chargers, né? É um time que não passa aquela segurança toda que a gente previa no começo da temporada. Não é um time dominante, mas que é capaz, tem qualidade suficiente e desse lado falta coisa, né? O Miami Dolphins é uma tragédia completa. Acabou a partida, a gente teve lá o Tua Tagovailoa falando que os jogadores não estão indo para as reuniões que é só de jogadores, como se isso também fosse fazer diferença, né? Um time que não pressiona, mas é porque não foram para reunião, que tem que colocar... Cara, tá acabado, né? Um time que falta alguma coisa sempre. O Tua, 3 interceptações, então é porque ele tem ido nas reuniões de jogadores? Eu não sei, começar a achar... Tudo vira problema quando as coisas não estão dando certo. O time do Miami Dolphins é bastante trágico, tá? Então é muito ruim. Vitória dos Chargers protocolar. Precisava vencer, até porque tá vindo aí o Kansas City Chiefs. Não pode bobear. Jogo que é para vencer, tem que vencer porque os Chiefs estão chegando. Por falar em Chiefs estão chegando, esqueci de falar até, teve uma falta que foi marcada ali contra o Goff, né, que seria um touchdown no Goff, e foi marcada a falta. Tava vendo os árbitros, os especialistas, falta mesmo, porque a posição dele pré-snap exigia que ele parasse. Se você tá no backfield, você não precisa parar antes do snap. Mas como ele estava na formação ali, na formação T, e aí ele saiu no motion, ele tinha que dar aquela congeladinha antes, por isso mesmo foi acertada
Não vamos entrar em arbitragem, não foi pela arbitragem que o Kansas City Chiefs para, os bichos estão chegando. Se estiver chegando com a arbitragem é pior ainda, tá? Tomara que eles cheguem sem nada. Mas a gente volta a conversar hoje, tá? A partir de umas 4 da tarde, não sei, vou confirmar com vocês direitinho, acho que umas 4h15 no máximo, a gente faz aquela nossa live e quem é amigo Ligado Plus vai ter aquele bate-papo também depois às 7 da noite no horário de Brasília. Valeu, pessoal. Até mais. Aquele abraço.